cursos, pós-graduação em regência, maestro Roberto Farias, currículo orquestral, videoaula número 1, parte 2. 1. Os grandes regentes. Até meados do século XIX e mesmo depois, a arte de reger a orquestra foi exercida quase que exclusivamente pelos grandes compositores. Mendelssohn, Berlioz e Brahms eram os regentes mais famosos da época. Essa tradição continua até hoje, esporadicamente. São os casos de Richard Strauss, Stravinsky e Boulez. Mas a partir de cerca de 1870, a regência de orquestra especializou-se. Desde então, os grandes regentes são as figuras centrais da vida musical, superando em prestígio os famosos pianistas e violinistas e os próprios compositores. É uma evolução comparável à da ditadura do diretor Mitre-en-Scène no teatro moderno. Segue uma relação em ordem cronológica dos maiores regentes de orquestra de cerca de 1870 até hoje. 1.1. Hans van Bülow, regente e pianista alemão, nasceu em Dresden a 8 de janeiro de 1830 e morreu no Cairo a 12 de fevereiro de 1894. Estudou piano com Liszt e ensinou o instrumento em Berlim de 1855 a 1864. Tornou-se um dos maiores pianistas do século XIX, tocando sobretudo Bach e Beethoven. Em 1857, casou com Cosima, filha de Liszt. Foi, em 1864, nomeado diretor da Ópera de Munique, onde regeu as estreias de Tristão e Isolda, em 1865, e Os Mestres Cantores de Nuremberg, em 1868. Demitiu-se quando, em 1869, Cosima o abandonou para casar com Wagner. Apesar disso, Bülow continuou sendo o maior apóstolo da música wagneriana. Como fundador da Orquestra Filarmônica de Meiningen, em 1880, viajou com seus músicos por toda a Europa, regendo de preferência as sinfonias de Brahms. Dono de extraordinária memória musical, Bülow também foi um grande intelectual, famoso pelas apreciações originais e ditos espirituosos. 1.2. Arthur Nikisch, regente austríaco, nasceu em Liebenstein-Miklos, Hungria, a 12 de outubro de 1855 e morreu em Leipzig a 23 de janeiro de 1922. Foi inicialmente violinista. Assumiu em 1895 a regência dos concertos de Gewandhaus, Leipzig, onde acabou com o domínio dos acadêmicos e mendelssohnianos. Wagneriano entusiasmado, também regeu obras de Liszt, Borodin e de compositores então menos conhecidos na Alemanha. Nikisch era famoso pela sua memória infalível e pelo seu temperamento fogoso. 1.3. Felix Mutter, regente austríaco, nasceu perto de Viena a 24 de agosto de 1856 e morreu em Munique a 2 de julho de 1911. Foi entre 1881 e 1903 diretor da Ópera de Karlsruhe, que transformou em uma das melhores do mundo. Wagneriano entusiasmado, introduziu nas salas de concertos frequentes execuções das cantatas de Bach. 1.4. Gustav Mahler, 1860-1911, foi entre 1897 e 1907 diretor da Ópera Imperial de Viena. Passa por ter sido o maior regente de orquestra de todos os tempos.
pela memória e ouvido infalíveis, pelo temperamento fulminante e pela exatidão das execuções, conseguida por inúmeros ensaios. Grande compositor, Mahler é estudado nesta enciclopédia Mirador Internacional em verbete autônomo. 1.5 Felix von Weingartner, regente austríaco, nasceu em Zara, Dalmácia, a 2 de junho de 1863 e morreu em Winterthur, a 7 de maio de 1942. Diretor das óperas de Berlim, 1891-1898, e Viena, 1908-1910, foi grande intelectual e escritor, famoso como regente algo romântico das sinfonias de Beethoven. 1.6 Arturo Toscanini, regente italiano, nasceu em Parma, 25 de março de 1867 e morreu em Nova York, a 16 de janeiro de 1957. Inicialmente violinista de orquestra, revelou-se no Rio de Janeiro em 1886, regendo uma representação de Aida em substituição ao regente da companhia que adoecera. Assumiu em 1898 a regência no Teatro alla Scala em Milão, em 1907 na Metropolitan Opera em Nova York. Dividiu desde então seu tempo entre Milão e os Estados Unidos, para onde se mudou definitivamente ao entrar em violento conflito com o fascismo de Mussolini. Contribuiu muito para o brilho dos festivais de Salzburg. Renovou totalmente a maneira de reger as óperas italianas do repertório, chegando a conferir esplendor sinfônico ao acompanhamento instrumental de La Traviata. Sendo o maior regente de orquestra do século XX, era igualmente grande na ópera, Gluck, Mozart, Wagner, e na sala de concertos, Beethoven, Brahms, Debussy. 1.7 Willem Mengelberg, regente holandês, nasceu em Utrecht, a 28 de março de 1871 e morreu em Zwolle, Suíça, em 21 de março de 1951. Entre 1895 e 1941, regeu a famosa Orquestra Concertgebouw em Amsterdã. Seu maior mérito foi a divulgação das obras de Mahler. Também foi excelente em Tchaikovsky. Nos últimos anos da vida, estava ostracizado na Holanda por ter, durante a ocupação alemã, colaborado com os nazistas. 1.8 Sergei Alexandrovich Koussevitzky, ou na transliteração por ele próprio preferida, Koussevitzky. Regente russo, nasceu em Tver, a 26 de julho de 1874 e morreu em Boston a 4 de junho de 1951. Já era famoso como regente em Moscou quando a Revolução de 1917 o levou a emigrar. Depois de muitas viagens, fixou residência em Boston, onde fundou, em 1924, a Boston Symphony Orchestra e, depois, a Koussevitzky Music Foundation, instituição de ensino e editora de obras musicais. Regeu com preferência a Beethoven, Tchaikovsky, Sibelius e Stravinsky, mas também deu excelente versão dos concertos de Brandemburgo de Bach. Divulgou muito a música russa e foi generoso protetor de talentos jovens. 1.9 Bruno Walter, regente alemão, nasceu em Berlim a 15 de setembro de 1876 e morreu em Beverly Hills,
Hollywood a 17 de fevereiro de 1962. Entre 1901 e 1912, foi regente na Ópera de Viena, como auxiliar de Mahler. Assumiu em 1930 a regência da Orquestra Gewandhaus em Leipzig. Expulso pelos nazistas, viveu em Salzburgo e depois em Paris, viajando muito. Era o melhor regente das obras de Mozart e Mahler. Homem de grande cultura literária, escreveu em inglês sua autobiografia, Tema e Variações, 1946. 1.10 Thomas Beecham, regente inglês, nasceu em St. Helens a 29 de abril de 1879 e morreu em Londres a 8 de março de 1961. Autodidata em música, começou a reger em 1906. Fundou em 1932 a London Philharmonic Orchestra e tornou-se espécie de ditador da vida musical inglesa. Regeu principalmente óperas, Mozart, mas também foi grande na sala de concertos, Haydn, Beethoven e Richard Strauss. Empenhou-se muito pelas obras do compositor inglês Frederick Delius. 1.11 Leopold Stokowski, regente norte-americano, Londres, 18 de abril de 1882, Netherwallop, Inglaterra, 13 de setembro de 1977. De 1912 a 1941, regeu a Sinfônica de Filadélfia, trabalhando depois em Nova York. Famoso como regente de obras de Beethoven, Tchaikovsky e Sibelius, também se empenhou por Mahler e Alban Berg. Suas orquestrações de obras para piano ou órgão são discutíveis. 1.12 Ernst Ansermet, regente suíço, nasceu em Vevey a 11 de novembro de 1883 e morreu em Genebra a 20 de fevereiro de 1969. Inicialmente matemático, estudou música em Genebra e Paris. Desde 1915 viajou muito em companhia de Diaghilev, regendo balés. Em 1918, fundou a Orquestra de la Suisse Romande, amigo íntimo de Stravinsky, e empenhou-se muito pela música moderna ao lado da clássica. Na obra Os Fundamentos da Música na Consciência Humana, 1961, atacou violentamente a música dodecafônica de Schoenberg. 1.13 Otto Klemperer, regente alemão, nasceu em Breslau a 14 de maio de 1885 e morreu em Zurique a 7 de julho de 1973. Desde 1927 era diretor da Ópera de Berlim. Expulso pelos nazistas, foi para os Estados Unidos. Fez muito para introduzir a música estrangeira na vida musical alemã, Janáček e Stravinsky, e foi considerado incomparável pela exatidão escrupulosa da execução das sinfonias de Beethoven. 1.14 Wilhelm Furtwängler, regente alemão, nasceu em Berlim a 25 de janeiro de 1886 e morreu em Baden-Baden a 30 de novembro de 1954. Desde 1920 era diretor da Ópera Estatal de Berlim e regente da Orquestra Gewandhaus em Leipzig. Era, ao lado de Toscanini, o regente mais famoso da época, focalizando nas sinfonias de Beethoven os elementos românticos. Suas relações com os nazistas foram muito discutidas, mas nunca bem esclarecidas. 1.15
Erich Kleiber, regente austríaco, nasceu em Viena a 5 de agosto de 1890 e morreu em Zurique a 27 de janeiro de 1956. Foi, 1923-1933, diretor da Ópera de Berlim. Expulso pelos nazistas, dirigiu até 1948 o Teatro Colón em Buenos Aires. Regente de escrupulosa exatidão nas execuções de obras de Mozart e Beethoven, também se empenhou por Alban Berg. 1.16 Hermann Scherchen, regente alemão, nasceu em Berlim a 21 de junho de 1891 e morreu em Florença a 12 de junho de 1966. Desde 1918, um dos mais ocupados regentes em Berlim, mudou-se em 1932 para Zurique. Viajou muito com a sua orquestra Ars Viva. Especialista em música moderna, Stravinsky, Schoenberg e Dalla Piccola, também regeu magistralmente obras de Bach. Publicou em 1929 Manual de Regência. 1.17 Eugen Joachim, regente alemão, Babenhausen, Suábia, 1 de novembro de 1902, Munique, República Federal da Alemanha, 26 de março de 1987, foi, desde 1949, regente em Munique. Grande na execução de obras de Mozart, especializou-se em Bruckner, cujas sinfonias divulgou no estrangeiro. 1.18 Herbert von Karajan, regente austríaco, nasceu em Salzburgo a 5 de abril de 1908 e morreu em Anif a 17 de julho de 1989. Foi regente da Filarmônica de Berlim durante 34 anos. Considerado uma das principais figuras da música na segunda metade do século XX, gravou cerca de 900 discos, destacando-se pela precisão e objetividade de suas interpretações. Bibliografia: Fritz von Bach, O Desenvolvimento da Orquestra Moderna, Leipzig, 1910. Adam von Arencarse, A História da Orquestração, Londres, 1925. Egon Velez, A Nova Instrumentação, Berlim, 1928. Harold Charles Hind, A Orquestra e Seus Instrumentos, Londres, 1934. Cecil Forsyth, Orquestração, edição Londres, 1932. Adam von Arencarse, A Orquestra, Londres, 1949. Doar